Ajeitou para Janaína, lado direito. Tá pintando o cruzamento, a chegada do Cruzeiro. Gol! Do Cruzeiro! Deixa a marcadora no chão. Boa bola com a Janaína dentro da área. Janaína finaliza! Cruzeiro, quando apita a árbitra, fim de jogo. O Cruzeiro está classificado para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Olá, boa noite. Com essa vitória do Cruzeiro no feminino, estamos começando o nosso Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua inteligência. E nessa segunda-feira, véspera de jogo importante também. Amanhã tem Cruzeiro e River Plate, abrindo aí um mata-mata, mais um mata-mata, né, buscando a vaga para a final da Copa Libertadores da América. Vamos falar também do Atlético, que ontem deu um vexamezinho lá no Independência, empatou em 2-2 com Fortaleza. Ainda tem o Cruzeiro, resultado de empate pelo Brasileiro, continua sem vencer no Brasileiro, lá na Bahia, contra o Bahia. Tem o América, que conseguiu um empate, menos mal, estava vencendo, cedeu o empate, mas precisa reagir logo na Série B para sair lá da zona de rebaixamento. Nós vamos fazer um intervalo, vamos rodar a vinheta. Eu vou apresentar os companheiros que hoje irão fazer o programa conosco. É rápido. Conosco para fazer o programa hoje, Vanderlei Menezes, cracaço do passado, comentarista do presente. Boa noite, meu amigo. Um abraço, companheiros, toda a nossa equipe, mais um Horizonte Esportes. Do outro lado, Bruno Garcês, especialista em futebol sul-americano, vai nos ajudar aqui a interpretar esse jogo de amanhã entre Cruzeiro e River Plate. Prever, né? Interpretar não, porque vai acontecer ainda. Um abraço a todos, boa noite a todos. Vamos falar muito de futebol aqui na bancada. E a revelação da imprensa mineira, um garoto feito aqui prata da casa, feito aqui, Rafael Miguel. Boa noite, Carlos, boa noite aos amigos aqui da mesa, ao pessoal de casa. Pois é, né, a gente vai comentar essa rodada de empates aí dos mineiros, né, no Campeonato Brasileiro. Então, gente, teve empate que foi considerado um bom resultado e empate considerado derrota, né? O Cruzeiro trouxe o empate 0-0 da Bahia, poderia ter vencido porque o Bahia jogou com 10 jogadores quase todo o tempo, quase todo o jogo, né? Primeiro tempo ainda perdeu um jogador e o Cruzeiro não se aproveitou da situação. Aí vem aquelas atenuantes, porque estava jogando com uma equipe reserva, com muitos jogadores promovidos da base, mas o certo é que pintou a oportunidade, o cavalo passou arriado e o Cruzeiro não aproveitou. Poderia ter trazido os 3 pontos de lá. O que vocês acham? Exatamente isso, ô Carlos. O Cruzeiro foi para um jogo utilizando sua equipe reserva, muitos garotos da base, mas um jogo que, ao decorrer dele, acabou ficando de uma maneira que o Cruzeiro poderia, sim, ter conseguido, né, os 3 pontos lá na Bahia. O Ederson, por exemplo, ele perdeu uma chance incrível ali, né? Debaixo do gol, ele acabou acertando a trave. Outras boas oportunidades. Como você disse, o Cruzeiro jogando com um a mais grande parte da partida, mesmo assim não conseguiu conquistar a vitória. E o empate, claro, empatar na Bahia não é mau resultado porque é um jogo muito difícil, né? Sempre enfrentar o Bahia lá. Mas pela situação momentânea da tabela do Cruzeiro, é um resultado que preocupa, porque o Cruzeiro segue ali embaixo, pode até voltar para a zona do rebaixamento, dependendo do jogo agora de São Paulo e Chapecoense. Ô Vanderlei, você acha que faltou ousadia dentro do jogo, né? Lógico que antes do jogo, o Mano Menezes, né, usou uma estratégia de levar uma equipe reserva para preservar os titulares. Mas o jogo se ofereceu. Você acha que faltou parte dele um pouco mais de ousadia? Carlos, o que a gente não consegue entender que o Cruzeiro esse ano tinha tentado Estamos vendo aí os lances do jogo. Fazer de maneira diferente, né? Trazer 2 jogadores para cada posição, para quando acontecesse um evento desse, as coisas mudassem
dentro de campo, né? O Cruzeiro pudesse fazer com que com a equipe mista, né? Uma equipe alternativa, ela conseguisse chegar ao nível um pouco abaixo do que é o primeiro time do Cruzeiro. Mas, infelizmente, o que a gente percebeu, alguns jogadores, Fabrício Bruno, o Kaká, o próprio Everton jogando bem, o Maurício, mas a gente percebe que esses jogadores nunca jogaram junto. É engraçado, não consigo entender isso. Esse time tinha que estar jogando no interior de Minas, fazendo jogos amistosos por aí, para que, quando chegasse um jogo desse, um jogo para arrematar para o Cruzeiro, tinha que fazer acontecer. E o que a gente mais entrosado, né? Isso. O Cruzeiro, ele usa muito aquele grupo, seus 18, 20 atletas ali. Isso. E dá pouca oportunidade para a base, né? Modificou muito o elenco do Cruzeiro depois dessa janela de inverno, né? Então, cinco alterações. Então, até o time B foi alterado, né? Então, a mudança... Quando a gente viu a escalação do Cruzeiro antes do jogo, eu falei, ixi, é o time reserva... Acho que o empate na Bahia tá bom, mas ao decorrer do jogo, você assistir, eu acho que o Cruzeiro tá tendo chance, tá gostando do jogo. E aí eu concordo com o Rafael, tipo assim, poderia ter saído com os 3 pontos, poderia ter feito um gol no primeiro tempo, recuar, que é o estilo Mano Menezes, jogar no segundo tempo com o time lá atrás, mas depois, com um jogador a mais, não conseguiu fazer nada. Então, realmente, a gente percebe que é um time que não treina, esse grupo não treina. Junto, né? São garotos, podem crescer durante a competição, mas dá para perceber que o elenco do Cruzeiro diminuiu muito do início da temporada para este. E a diretoria não tomou nenhuma iniciativa, estava preocupado com outras coisas, lógico. Não preocupou em reforçar o elenco para que surgisse um jogo desse com o Bahia, pudesse ganhar por 1-0, como é o que o Filipão fez com o Palmeiras no ano passado. Com o time reserva, com o time alternativo, ganhava os jogos fora de casa. E assim conquistou o Brasileirão. Sassá e David teriam decepcionados, porque são os mais experientes da frente, né, no meio campo e ataque. Eu não gostei do David, não. Acho que o David até recebeu mais bolas do que o Sassá, principalmente depois da expulsão do jogador do Kaique, né? Foi do Arthur Kaique, Arthur né? Kaique. Um até acionavam mais o David, mas o David não dava a bola para frente, não avançava, né? O Sassá no primeiro tempo participou bem, mas eu acho que o time ficou bem abaixo do que eu esperava. Principalmente esses 2 jogadores mais experientes. O David, ele vem sendo uma decepção aí nos últimos jogos, né? Porque é um jogador que já apareceu bem em alguns momentos, né? Teve muitos problemas com lesões. O torcedor do Cruzeiro até pedia mais o David. E agora que ele vem ganhando aí algumas oportunidades, ele tá entrando mal, né? Não vem bem. Contra o Atlético acabou até expulso, né, naquele jogo. E ontem, no sábado, na verdade, né? Mais uma vez, ele teve a oportunidade e não foi bem. E é aquela história, né, Vanderlei? A equipe que joga para empatar, ela está mais perto da derrota do que do resultado positivo, né? O que a gente... É complicado, sabe? Porque você vê um jogador igual o David, ele tem que ser usado de uma maneira dentro de campo totalmente diferente. Aí ele entra num jogo desse, ele não consegue, ninguém consegue explorar as características dele. Então, é um jogador que morre em campo, porque... Não se aproveita o potencial dele. Ele começou esse ano bem, entrou algumas partidas jogando da maneira que ele sabe jogar, de repente muda tudo de novo. Bota um cara desse para poder compor o meio de campo. Isso é brincadeira. O cara não sabe fazer isso, né? Em vez de usar ele como um jogador todo mundo sabe que ele só joga em diagonal, só entra em diagonal, em velocidade. Não faz isso, eu não entendo. Para mim, eu não sei o que está acontecendo com o futebol, porque a gente não percebe isso dentro de campo. Quer dizer, um jogador com o potencial dele está anulado. Então, é um 0 à esquerda. E semana que vem, muito provavelmente, né, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Paraná pelo Campeonato Brasileiro, no sábado. Também deve usar uma equipe reserva e o Atlético Paraná também. Também vai jogar. Sim, porque os dois têm compromisso pela Libertadores, né? Só que a equipe do Atlético Paranaense... Ela é muito superior a essa equipe do Cruzeiro. Até a reserva é mais nivelada com a equipe A. A do Cruzeiro, o nível é grande. E é uma equipe que disputou o campeonato local, né? A equipe B do Atlético fez os jogos... Treinou, que é o mais interessante disso tudo, Carlinhos. Que a gente reparou nesse time aí. O time treinou. E o Atlético Paraná contratou o Abner, que é revelado pela Ponte Preta, por 10 milhões. Pode ser que, inclusive, ele estreie. Ele está inscrito na Libertadores lateral também. Esquerdo. O Abner pode ser que ele estreie contra o Cruzeiro.
Substitui o Lodge, foi embora. É a maneira de você tratar a segunda equipe com forma respeitada e conforme as regras mandam, né? Porque um time desse, ele tem que estar no ponto, treinado, ele tem que estar pronto para substituir o time titular. Não é... Os jogadores, você não pode sentir tanta diferença assim, não é possível. Um time igual o Cruzeiro sentiu uma diferença de um jogador. Tem uma diferença assim, mas não tão gritante assim. Olha, vamos voltar aqui para o futebol feminino, que o Alexandre está pedindo, nosso produtor. Nós abrimos aí o bloco mostrando a vitória do Cruzeiro. Um resultado que classificou o Cruzeiro, inclusive para a próxima edição. Para a Série A. E para a Série A da próxima edição do campeonato. Isso foi as quartas de final, né, da Série A2 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro enfrentou o Ceará, já havia vencido o primeiro jogo, e aí no segundo jogo, no Sesc Venda Nova, acabou vencendo por 2-0 e eliminando o Ceará e se classificando para a semifinal. Como sobem os 4 primeiros, o Cruzeiro já está na primeira divisão do ano que vem. Muito bom, né, para o futebol mineiro ter uma equipe na primeira divisão, né, o Cruzeiro que montou a sua equipe este ano, né, como a gente recebeu aqui a Bárbara, né, na época da montagem da equipe, algumas jogadoras também vieram aqui ao programa, então é um projeto que está dando muito certo, né, logo de cara o Cruzeiro já consegue subir e é um time forte. Quem sabe o Cruzeiro não conquista até o título, né, da Série A2 do Campeonato Brasileiro, que agora vai enfrentar o Grêmio que acabou eliminando o América, né? O América também chegou próximo de conseguir subir para a primeira divisão. Eliminou o Não, é Palmeiras e Grêmio, não? Não, Cruzeiro e Grêmio. O América empatou com o Grêmio. Com o Grêmio. Havia perdido o primeiro jogo e empatou o segundo. Isso. E aí o Grêmio passou e agora é Cruzeiro e Grêmio. E Palmeiras e quem? Internacional? Eu vou olhar aqui. Na outra São semifinal Paulo. tem Palmeiras e São Paulo. São Paulo. Palmeiras e São Paulo. E aí os 4 já estão na primeira divisão. São Paulo já tem jogadores de seleção, né? Como Sim, a própria Cristiane, né? Joga no São Paulo. Né? Algumas jogadoras também aí já na seleção, jogadores que já rodaram pela Europa, é um time experiente. Você acha que esse time do Cruzeiro tem condições, Rafael, de bater de frente com esses times mais cascudos, assim, que estão treinando mais tempo? Eu acho que desses 4 que estão na semifinal, o São Paulo tem um time mais forte, mas o Cruzeiro também tem um time muito forte. É porque o Cruzeiro, a equipe do Cruzeiro é uma equipe recente, mas Sim. o grupo do Cruzeiro já é um grupo já rodado, que já né? trabalha mais são tempo com a jogadores Bárbara. que estavam no América, né? A Bárbara trouxe uma base que ela trabalhava, né? Sim. Então é uma equipe Inclusive o reforçou treinador, essa base. Né? Isso, inclusive o treinador, o Túlio Hoffmann, que estava no América, também foi para o Cruzeiro. Então é um grupo de jogadoras que já jogam um bom tempo juntas, né? Elas já se conhecem. Essa menina, Ludmilla, era artilheira, não é aquela que foi artilheira ano passado, não? A da seleção brasileira? Não, do Cruzeiro. Do Cruzeiro, ela que era do América, Isso, não é isso, ela mesmo? Ela mesma. Ela é muito boa Bom, jogadora. nós vamos fazer um intervalo, rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para falar de Libertadores da América, hein? Vamos falar também de Atlético Fortaleza, do empate de ontem, e de Atlético Botafogo, que jogam na quarta-feira pela Copa Sul-Americana. O nosso intervalo é rápido mesmo. Não saia daí, daqui a pouquinho voltamos.